Todo homem, a partir dos 50 anos, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, se o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata dos 55. Essa é a recomendação que eles fazem. Sabe qual o principal sintoma do câncer de próstata? Somente 7% dos cânceres de próstata dão metástase, a não ser que você mexa nele. Ele acha que esse é o limite dele. Ai, ai. Imagina esse cara como é que fica. Ele tem a libido, só que ele não tem um pênis ereto. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Não tomo mais nem o remédio para dormir e o Dr. Lair é 10. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no O que está tendo. Todo homem, a partir dos 50 anos, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, se o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata dos 55. Essa é a recomendação que eles fazem. Eu não sigo essa recomendação porque eu sei que eu não preciso. Porque eu sei me cuidar e sei que não vou deixar ninguém ficar enfiando, fazendo toque retal em mim, desnecessariamente. Né? Então, eu não posso falar para você que precisa fazer porque eu não faço. Mas essa é a indicação oficial. Faça quem quiser. Hã? Dizem que é muito desconfortável, nunca fiz. Bom, 70% do câncer, só para você entender aqui está a próstata, que a uretra passa aqui dentro, ó. Geralmente, a hiperplasia prostática, para você entender bem, ela acontece nessa área aqui, ó. Por isso que a hiperplasia prostática causa sintoma. Sabe qual o principal sintoma do câncer de próstata? Falta de sintoma. Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Não ter sintoma. Põe isso na cabeça. Agora, uma hiperplasia prostática benigna, não. Ela vai crescer nessa região aqui. O crescimento é de estroma, células estromais e não epiteliais, como é aqui. E ela, logo, como a uretra passa aqui, você começa a ter problema de obstrução. Se você começa a ter muita sintomatologia urinária, eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente não é câncer. Isso ajuda muito para você tranquilizar o paciente. Porque ele vem apavorado. Ele acha que como ele tem muito sintoma, deve ser câncer. É o contrário, o câncer não tem sintoma. Ele é silencioso. Porque a maioria das vezes ele ocorre aqui, ó, no lobo posterior. Tanto é que o médico vem com o dedo, com toque retal, e ele determina que a irregularidade aqui, da textura, e ele determina que é câncer. Câncer não vira, hiperplasia prostática não vira câncer. É perigoso, doutor, a minha hiperplasia era uma coisa, outra coisa, outra coisa. São doenças diferentes. Uma não consegue virar a outra. Nem a outra consegue virar a outra. Nada impede que alguém possa ter, por azar, né? Azar, às vezes acontece, de ter hiperplasia prostática e ter câncer. Ele tem as duas doenças concomitantemente. 25% dos cânceres podem desenvolver nessa área, mas o tumor também não cresce igual a próstata, a ponto de incomodar. E 5% ocorre nessa faixa aqui. O risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai teve e aumenta 7 vezes se além do pai dos outros parentes desenvolveram câncer prematuramente. A magnitude do crescimento de câncer de próstata vai depender da velocidade de crescimento do tumor e, por outro lado, da velocidade de morte celular. Geralmente, uma célula morre na próstata a cada 500 dias. A rotatividade lá é muito baixa. Por isso que mesmo o câncer sendo uma coisa que evolui, vai demorar mais tempo, pode demorar 20 anos. Tem casos que demoram 30 anos para se manifestar. Então, a próstata, se você tem mais de 90 anos, no dia que você tiver mais de 90 anos, 100% dos homens com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 100%. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Põe isso na cabeça. Só 7% dos cânceres de próstata dão metástase. Somente 7% dos cânceres de próstata dão metástase. A não ser que você mexa nele. Aí é outra história. Aí você rompe a cápsula, as células cancerosas se espalham pelo linfático e pelo sangue, e aí vem toda a problemática.
Mas se você não mexe em nada, provavelmente não vai acontecer nada. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Isso é um exercício, eu não sei se eu vou recomendar. Você vai decidir se você quer fazer ou não. Mas diz que isso aí previne câncer de próstata. Vamos ver. And straps on a 5-kilogram weight. Zhang Shi came here 4 years ago when he was diagnosed with an enlarged prostate. 没办法，开刀的时候呢，副作用太大了，我就没开刀，就到这里来练去，练这功嘛，但是1个礼拜就练好了。 His wife, Lori May, says A it's filha, olha como é que ela vai dar um sorriso. Ela está gostando. Está tendo efeito. Quer ver? Olha lá. 体力会好， Ó, 像男性方面 melhorou a relação sexual, ó. 有很大的帮助，不一样。 Nossa senhora, olha lá. 200 quilos. extraordinary acts of strength, lifting as much as 200 kilograms in weight. Se contar, você não acredita, né, Augusto? Olha lá, olha. Olha. Quilos. Olha lá. Conventional science is yet to recognize the benefits of Indiao Gung. Some doctors have suggested it may cause serious injury. Master Tu believes it's all a matter of training. Olha lá, os alunos lá, todos aprendendo. Ele é o mestre, ó. 可以或不可以？那么痛的话，有时候会有一点点那种 Ó. 痛的那种感觉，但是通常如果你的功力够，那不要太勉强，一般是不会造成什么危险啊。就是怕看了以后，有一些人不了解，他自己做自己练自己做，那这样就可能造成危险。 Agora o repórter vai tentar. Master Tu's urging Olha lá. initiate the ancient world of Indiao Gung. Olha lá, o repórter aí, ó. A cara dele, ó. O que eu faço com isso? Espera aí que eu te ensino. Hein? Each devotee remembers O que tem? his time and gathers in É? solidarity to instruct a novitiate. Soon Não, acho que não. gathered to help me on my way. A cara dele, ó. You give me the way. Vai lá atrás, olha lá, ó. Ó. Aí ele pede para desligar a câmera. Desliga a câmera aí, pô. Ai. I don't have any immediate health benefits. It's very much as you'd imagine it would be. I think probably 2.5 kilos. Ele acha que esse é o limite dele. Early stage. But the idea of lifting 200 kilos is, Ai, ai. Olha o que vai acontecer agora, ó. The more experience Você não vai acreditar. Ele vai entrar. Olha lá, o cara vai puxar o carro. as their chi Você acredita? Ó, o carro vai arrancar, ele segura o carro. Quer ver? Olha, olha só que coisa impressionante. Olha lá, ó. Ele vai puxar o carro, ó. believes Ah. conventional medicine will one day recognize the benefits of this Olha. exercise and even see it as a Ó. safe alternative to potency-enhancing drugs like Viagra. 威尔刚他是吃一次只能用一次，这个音调功力只要练了1倍。 Está dizendo que é melhor que Viagra. The popularity of this Olha lá agora. Ele vai entrar numa gaiola, eles vão amarrar, eles vão levantar ele inteiro. Quer ver? Olha, olha só. Olha só, ó. Ó. Olha, olha. Quer ver? Ó, olha lá, olha lá. Olha lá, vão levantar ele, ó, na gaiola, ó. Ó, 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 olha. Aí ele rindo, olha lá. Ele não aguenta, ó. Ai, ai. E aí? Alguém interessado? Uma coisa muito anti-angiogênico, que previne câncer de próstata, é tomate cozido.
Não adianta ser suco de tomate, não adianta ser tomate na salada. O licopeno ele tem que ser cozido para ele ser absorvido. Então, esse pessoal que toma suco de tomate, quer dizer nada, adianta nada. Então, ele tem que ser cozido, mas ele é um potente angiogênico. Isso aí você já viu, o negócio da vitamina D, é a mesma, aplica tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata. O que causa câncer de mama e próstata não é o estradiol no sangue, mas sim o localizado no tecido mamário e prostático. Tá? 235 mil novos casos diagnosticados por ano e em torno de 28 mil mortes atribuídas a câncer de próstata. Você vê que é bem menos que com relação às mortes atribuídas a câncer de mama. De novo, está aqui, ó, câncer de mama, câncer de próstata e Alzheimer. Tratam os três do mesmo jeito. Tá? Aqui está de novo mostrando para você a importância da testosterona, um artigo recente, mas eu devo ter uns 20 ou 30 desses artigos para te mostrar. Aqui está um indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Alfredo Gilman, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia e Medicina, em 1994, porque ele descobriu a proteína G, o receptor de membrana com a proteína G. Tá? Você vai ver aqui, ó. E ele foi quem descobriu esse hormônio receptor de membrana. Tá? Que nos últimos 5 anos veio à tona. Isso foi descoberto lá atrás, ninguém deu bola, para que serve isso, mas como ele tinha descoberto também a proteína G, ele ganhou o Prêmio Nobel, mas aí ele foi descoberto. Então começou aqui. Esse é um livro muito gostoso de ler. O cara tem o diagnóstico de câncer de próstata e ele começa a fazer uma viagem pelo mundo para saber onde é que ele vai tratar. E ele escreve isso muito bem descrito, vai mostrando as possibilidades, etc. Faz um levantamento muito grande e ele chega à conclusão que ele deve ir para Loma Linda. E ele faz o tratamento de prótons em Loma Linda e depois ele escreve 6, 10 anos depois que não tem nada, que não teve repercussão, etc. E tal. Aqui, então, você tem aqui, ó, a www.protonbob.com, PBT, tá? Loma Linda University Medical Center, ciclotron, que é esse aparelho que só existe 3 no mundo, tá? Que é o Proton Beam Therapy, por isso que chama PBT, Proton Beam Therapy, raios de próton, terapia de raios de próton. Então, se você tiver um paciente que queira operar, que você vai mostrar para ele que ele quer tirar a próstata, e ele tem dinheiro, tem $100 mil sobrando, ele vai poder ir a Loma Linda e fazer isso. Está aqui o endereço para você, está aqui o site. Você, como médico, vai dizer, ó, eu tenho uma opção para você nos Estados Unidos muito boa, que é essa aí. Tá? Esse indivíduo aqui passou pelo mesmo processo. Ele viajou em 4 continentes, também procurando o que ele ia fazer, e também terminou em Loma Linda. Parece que lá realmente é o melhor lugar, porque esses caras são tudo gente rica, estudioso, inteligente, engenheiros que pesquisam muita coisa e acabam chegando lá. Então, também é a mesma história. E aí está o nosso herói, Dr. Abraham Monger Taylor, professor de Harvard, urologista, que foi quem começou toda essa história, na realidade. É um indivíduo relativamente jovem, não é esse cara aqui, ele é bem mais jovem que esse. Tá? E, de novo, o livro do câncer. Vamos primeiro conversar sobre o PSA. O PSA é assim, ó. Se você tem o PSA menos de 4, você tem 15% de chance de desenvolver câncer de próstata, com PSA menos de 4. Se você tem o PSA entre 4 e 10, você tem 25% de chance de desenvolver câncer, de ser câncer de próstata. Se você tem o PSA acima de 10, aí pula para 67% a chance de você ter câncer de próstata. Pode ser uma prostatite, pode ser que você andou de bicicleta, pode ser que você andou a cavalo, pode ser que você teve uma relação sexual ontem, tudo isso influi no PSA. Quando eu tenho um PSA acima de 10, faz-se necessário que eu peça o PSA livre. Porque é o seguinte, o PSA livre é assim, ó, quanto maior for o seu PSA livre com relação ao seu PSA total, a menor chance você tem de ter câncer. Então é o seguinte, se o meu PSA livre dividido pelo meu PSA total, que é aquele que aparece ali, se for mais de 20%, o PSA livre, provavelmente não tem nada de câncer, está excluído.
Se for menos de 10% e você está com o PSA acima de 10, existe uma possibilidade muito grande de você ter CA de próstata. Se for entre 10 e 20, é intermediário, pode ser que sim, pode ser que não. Então, por exemplo, você fez o PSA seu, deu 10. Você fez o seu PSA livre, deu 32%. Aí, praticamente, você não tem nada que se preocupar. Que esse PSA de 10, que está aumentado, provavelmente é por outra causa que não o câncer de próstata. Porque o seu PSA livre passou de 20, está com 32, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Mas se você tem um PSA de 12 e você tem um PSA livre de 9, a preocupação é grande, porque provavelmente, até que se prova o contrário, você tem um CA de próstata. Tá? Muito bem. Aí você tem a classificação do Gleason, tá? Alguns raros, extremamente agressivos, câncer de próstata, não elevam o PSA. Você sempre tem que ter isso na mente. Você pode ter um câncer de próstata sem mexer com o PSA. Um PSA normal não exclui a presença de câncer de próstata. Põe isso na cabeça. Homens deveriam avaliar o PSA e não deveriam ser biopsiados, independente do resultado do PSA. Isso não é só eu falando, não. É o Dr. Friedman também, que tem a mesma noção falando. Uma avaliação anatomopatológica concluiu que 100% dos indivíduos com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 100%. Não é a questão de você vai ou não ter câncer de próstata, é quando que você vai ter. Só que você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Tá? Câncer de próstata é o crescimento anormal de células epiteliais da próstata. Hiperplasia prostática benigna é o crescimento de células estromais da próstata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma não vira a outra. Então, aqui, a hiperplasia prostática benigna é as células estromais que crescem e o câncer são as células epiteliais que crescem. A diferença marcante do câncer de próstata é que é sensível aos níveis hormonais. Ainda bem que nós podemos tratá-lo com hormônio. Mas olha que interessante, você sempre escutou que você trata câncer de próstata castrando a pessoa. Ou fisicamente, vai lá e faz uma orquiectomia, corta os testículos, ou bioquimicamente, o resultado é o mesmo. E eu aqui estou trazendo para você o oposto. Aliás, eu venho falando nisso, que testosterona trata câncer de próstata tem uns 10 anos. E todo mundo vem me achando louco. Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Eu já respondi para vocês. Aí, o sintoma mais comum do câncer de próstata é ausência de sintomas. Você tem que falar isso para o paciente. E tem uma coisa hoje que se chama surveillance, active surveillance, vigilância ativa, que é o seguinte, uma opção de abordagem para o câncer de próstata localizado com monitoramento através de testes e intenção de intervenir em caso de progressão da doença. Não faz mais nada. Vamos observar. Tá? Vamos observar. Recomendação oncológica feita pelos oncologistas na área de próstata dos Estados Unidos em 2008. Não tratar homens com câncer de próstata após os 75 anos de idade. O tratamento causa mais dano do que a doença. Se não fez nada, se não fez metástase até os 75 anos, não vai fazer mais. Então, por favor, não mexa. Deixa quieto. Faz surveillance, faz vigilância. Mandei lá todo ano, faz o PSA, aquela conversa fiada. Para nós aqui não é o caso, nós vamos entrar e intervir, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que é. Tá? E todos eles têm efeitos colaterais, entendeu? Ou urinário, ou de intestino, ou de obstrução, ou de ereção. Interessa, você está fazendo cirurgia, se você faz bracterapia, se você faz crio, você vai ter problema. Tá? Vai ter problema. Então, o câncer... E o interessante é que esses pacientes, eles, por exemplo, o paciente faz uma cirurgia, ele lesa o nervo da ereção, mas a libido está aqui, ó. Você imagina esse cara como é que fica. Ele tem a libido, só que ele não tem um pênis ereto. Então, eu conheço pacientes que compram desses dildo, entendeu? Vai para os motéis, para as mulheres, na cabeça está o sexo dele. Quer fazer sexo, só que não tem a ereção. Entendeu? Não tira a libido, não, tira a ereção.
Câncer de próstata. O câncer de próstata, depois do câncer de pele, é o câncer mais comum no homem. Para seu início, faz-se necessário testosterona. Peraí, você está me dizendo que testosterona ajuda? Ajuda, só que níveis mínimos. Não adianta você ficar baixando a testosterona. Se o cara tiver de ter, vai ter. Oxigênio é necessário para o fogo começar. Oxigênio não faz pegar fogo. Quem pega fogo é a faísca. O oxigênio está presente. Se não tiver oxigênio, o fogo não continua. Não inicia. Então, o DHT, estradiol, receptor androgênico intracelular, receptor estrogênico alfa, que é o principal causador de câncer, que é o estradiol. Tá? O oxigênio é necessário para iniciar o fogo, mas não é suficiente para mantê-lo. Você não mantém um fogo só com oxigênio, você precisa de ter um substrato para queimar. Alguma coisa tem que queimar. O oxigênio só não faz fogo. Mas ele é importante para iniciar. A testosterona também é importante para iniciar alguns cânceres de próstata. Só que ela também serve para curar. Tá? Oxigênio é necessário, mas não suficiente para iniciar um fogo. Testosterona é necessária, mas não suficiente para iniciar um câncer de próstata. A mesma coisa. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. O cara que é culpado de tudo isso está aí, que é o Charles Huggins. Esse cara, em 1941, ele publicou um artigo, no Arquivo de Cirurgia, dizendo que testosterona causava câncer de próstata, usando fosfatase ácida, que é uma porcaria, que foi abandonado logo em seguida, e ele fez isso com um paciente só. Um paciente. Só um. Usando fosfatase ácida. Ou seja, estudo com um paciente deu para ele prêmio Nobel, usando uma tecnologia que 1 ano depois de ele ganhar o prêmio Nobel foi abolida, porque não serve para nada. Na época dele, como não tinha nada, em 1941, acreditava-se, boa viagem, acreditava-se que você, quando você tinha câncer de próstata, se a fosfatase ácida subisse, você estava piorando o câncer de próstata. Se ela baixasse, você estava... E ele fez um experimento com testosterona e ela subiu. E ele achou que era câncer de próstata. O uso da fosfatase ácida em 3 pacientes, somente um livre de intervenção hormonal. Desde então, a fosfatase ácida foi abandonada para essa finalidade. Todo esse dogma foi baseado em um paciente. Orquiectomia cirúrgica ou bioquímica. E os homens começaram a perder os seus testículos para tratar câncer de próstata. E isso é feito até hoje no Brasil. Ou perde na cirurgia, você vai para lugares mais do interior, eles não operam. Em centros mais avançados, eles usam a bioquímica. Não interessa, você feminiliza o cara do mesmo jeito. Testosterona pode causar câncer via estradiol, e pode curar câncer se você não deixar... Um abraço, Jorge. E curar câncer se você não deixar virar estradiol. Porque quem causa câncer de próstata é estradiol. Se testosterona causasse câncer de próstata, adolescente devia ter câncer de próstata. Porque adolescente tem 2.000 de testosterona. E não tem nada. Enquanto que o idoso não tem testosterona. À medida que a testosterona vai caindo, o câncer de próstata vai aumentando. Essa é a grande verdade. Achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte: o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra Eu Quero e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.